Boa tarde, sexto ano. Em nossa aula de hoje de língua portuguesa, iremos iniciar o novo conteúdo, encontro consonantal. Espero que vocês compreendam o conteúdo e vocês podem estar fazendo o acompanhamento no livro de vocês de língua portuguesa, na página 179 a 181. O que é o encontro consonantal? É a sequência de dois ou mais fonemas consonânticos em uma mesma palavra. Observe os exemplos. Distribuir. Temos aí o T e o R, o encontro de duas consoantes. Então, aí temos esse encontro consonantal. Degrau, o G e o R. Madrugada, o D e o R. Placa, o P e o L. Estrela, o T e o R. Bíblia, o B e o L. Procedimentos, o P e o R. Prazer, o P e o R. Então, assim, pessoal, a gente observa que em todos esses exemplos, a gente tem aí o encontro de duas consoantes, Então, a sequência de dois ou mais fonemas consonânticos em uma mesma palavra. Os encontros consonantais podem ser separáveis ou inseparáveis. Os separáveis, eles ocorrem em sílabas diferentes. Temos aí o exemplo da palavra apto. Aí a gente observa que o P ele se encontra em uma sílaba e o T em outra sílaba. A palavra digno, a mesma coisa, o G em uma sílaba e o N em outra. Absoluto, ocorre a mesma coisa, o B em uma sílaba e o S em outra. Aí temos os outros exemplos, admitir, submeter, incógnito e etnia, que são separáveis. Aí temos os inseparáveis, que são aqueles que ocorrem na mesma sílaba, eles não se separam. Aí nós temos aí braço, o B e o R, eles continuam juntos. O ciclo, o C e o L ficaram na mesma sílaba, eles não se separaram. Flores, a mesma coisa, o F e o L continuam na mesma sílaba, são inseparáveis. Letra, o T e o R são inseparáveis, eles não se separaram aí. Então, aí, César, a gente tem o C e o Z na mesma sílaba, não se separou de forma nenhuma. Lambada, o M e o B. Pneu, também ficou na mesma sílaba, Psil, a mesma coisa. Então, aí a gente tem o exemplo de encontros consonantais que podem ser separáveis e inseparáveis. Agora vamos ver, pessoal, o dígrafo. O que é o dígrafo? É o emprego de duas letras para representar um fonema. Então, nós vimos lá que o fonema, nós estudamos que o fonema é a representação sonora, Então, a gente viu aí, a gente estudou na segunda unidade e o dígrafo, ele vai representar, é o emprego de duas letras que vai representar um fonema, um único fonema. Então, essas palavras, elas representam ali, entendeu? Um único som, um único fonema. Então, os principais dígrafos são, aí vocês vão olhar aqui as regrinhas. Aí a gente tem aí o CH, aí temos o exemplo aí, chácara. Então, quando vier o CH, a gente sabe que a gente tem um exemplo de dígrafo. LH, malha, aí é um exemplo, Então, chácara, então o C e o CH, eles estão representando um único fonema, chácara. Malha, lhá, aí o L e o H, eles formam um único fonema. Ganha, o NH aí, a mesma coisa, a gente tem aí um dígrafo. Descer, o SC, então, aí, também eles formam um único fonema. Então, por isso, temos um dígrafo. SC, C cedilha, é narça. Então, aí eles estão representando também um único fonema, um dígrafo. Então, assim, vocês precisam estudar para que vocês reconheçam quais são esses dígrafos. São regras e aí vocês precisam conhecer o CH, o LH, o NH, SC cedilha, são exemplos de dígrafo. Aí temos aqui o XC, exceção, é outro exemplo de dígrafo. O RR, carro, representando aí um único fonema. SS, massa, o exemplo aí também é um exemplo de dígrafo. Que eu quis,
GU, guerra. Então, também é um exemplo de dígrafo. AMOAN, que significa o an. Aí, no caso, campo, um exemplo. EN, o en é MON, vento, o exemplo aí. Também são dígrafos. IM ou IN, o IN. A gente tem aí limpo, também outro exemplo de dígrafo. OM ou ON, onda, o exemplo aí. O M ou o N, aí, tumba, outro exemplo de dígrafo. Então, nesse caso aí, pessoal, nesses exemplos, é a segunda letra, H, C, C cedilha, R, S, U, N, M, chamada de letra diacrítica, ela se combina com a primeira para lhe dar um valor fonético diferente, originando o dígrafo. Então, ali juntas, elas formam aí um único som, um único fonema. Então, por isso que é o que a gente chama de dígrafo. Vocês precisam aprender essa regra aí, reconhecer os dígrafos. Mesmo que sejam compostos de duas consoantes, os dígrafos eles não representam o encontro consonantal. Então, prestem atenção nisso. O mesmo vale para as palavras como samba, renda, findo, pois as letras M e N formam dígrafos com a vogal que as antecede. Então, assim, essas palavras aí são regras. Então, ali, quando a gente vê o dígrafo, eles não vão representar o encontro consonantal. Eles são dígrafos. Diferente, né? Porque já é uma regra. Não, então, assim, vocês precisam se atentar a isso, viu? Que os dígrafos, eles não representam o encontro consonantal. E o mesmo vale com essas palavrinhas aí, onde depois as letras aí, no caso, MN, elas formam dígrafos com a vogal que as antecede. Então, aí são algumas das regras, exceções que acontecem, viu? Na fala, em certas variantes linguísticas, alguns encontros consonantais tendem a formar duas sílabas devido à colocação de uma vogal. Aí vamos ver aqui, a gente vê a questão da variante linguística, que a gente também estudou na primeira unidade. Aí temos aí a forma culta, advogado, forma variante oral, advogado. Absoluto com I, pneu com I. Aí nós temos aqui, na fala, ocorrem também alguns registros diferentes da norma padrão para os encontros em que a segunda consoante é L. Nessas variantes linguísticas, substitui-se o L por R. Aí nós temos aqui o exemplo, bicicleta, e o L troca pelo R que fica bicicleta, blusa, troca o L pelo R que fica brusa, né? Clima, o L trocado pelo R que fica clima, o clima. Bloco, o L aí trocado pelo R fica o broco, né? Então, assim, são as variantes que acontecem. Aí essa troca pode ser inadequada, dependendo da situação, mas não impede a comunicação entre as pessoas. Então, a gente estudou isso na primeira unidade e observamos que, mesmo não estando de acordo com a norma padrão, elas permitem que a comunicação ela aconteça. Agora vamos ver, pessoal, a divisão silábica. Como consequência de tudo que vimos até agora sobre fonética, chegamos às regras de divisão das sílabas. Aí, usamos o hífen para indicar a separação das sílabas. Aí temos algumas regras aqui, ó. Não separamos as letras que representam ditongos e tritongos. Então, o que é para a gente relembrar? O ditongo é o encontro, né, de uma vogal e uma semivogal e vice-versa. Então, a gente tem aí, né, a questão da palavra caixa. No caso aí, o A e o I, uma vogal e uma semivogal. Então, nesse caso aí, a gente tem um ditongo. Então, a gente não separa as letras que representam ditongos. Outro exemplo aí, Paraguai. Aí temos aí, Paraguai, a gente observa ali no finalzinho, o A e o I. Então, aqui a gente tem um tritongo. Como vocês sabem, o tritongo é quando ele é representado pelo encontro de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Então, a gente tem aí, ó, o U, uma semivogal, uma vogal, a vogal A e outra semivogal que é o I. Então, nesse caso aí, nós temos um tritongo. Então, não separamos as letras que representam ditongos e tritongos.
Separamos o ditongo do hiato. Aí temos aqui, ó, meio e boiada. O hiato, como vocês sabem, o hiato é a separação de duas vogais, né? É quando ocorre essa separação em sílabas diferentes, o que a gente chama de hiato. Então, aqui aí separamos o ditongo do hiato. Ali, ó, meio foi separado. Ó, as duas vogais ali, a vogal e a semivogal, de outra vogal. Boiada, a mesma coisa. Então, assim, a gente separa o ditongo do hiato. É uma regra. Separamos os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e XC. A gente tem, então, a regra também. Carro, tá vendo? Foi separado. Um R ficou em uma sílaba e o outro R na outra sílaba. Massa, a mesma coisa. Nascer, o S foi separado do C. Desço, também ó, ocorreu a separação. Exceder, também o X foi separado do C. Então, é uma regrinha. Separamos os dígrafos. Esses dígrafos aí, o RR, SS, SC, SC cedilha e XC. A gente vai fazer a separação, viu, silábica. Não separamos os dígrafos LH, NH, CH, GU e QU. Então, tá vendo? Já nesse caso desses dígrafos, a gente não pode separá-los. A gente tem aí os exemplos de malha, tá vendo? Lhá aí, ó, ficou na mesma sílaba. Linha, o nhá, tá vendo? O NH também na mesma sílaba. Chave, o CH na mesma sílaba. Aí temos aí o GU, guerra. A gente observa aí, ó, o GU ficou na mesma sílaba e observamos que o RR foram separados. Então, isso aí, nesse caso aí, são os exemplos dos separáveis. Querer, a gente, QU aí, ó, também inseparável, não é separado. Aí, separamos as vogais dos hiatos. Aí, nós temos aí, ó, caído, foi separada a vogal ali do hiato, né? Baú, também foi separada a vogal do hiato. E saúde foi separada a vogal do hiato, porque são encontro de duas vogais aí, ó. Caído, ido, o I aí, ó, tá com som forte, ele tá funcionando como vogal, né? O saúde, o U aí também tá funcionando como vogal. Então, aí, no caso, é um hiato. Então, nesse caso, nós separamos as vogais dos hiatos. Não separamos da sílaba anterior as consoantes que não forem seguidas de vogal. Então, ó, captar, apto, advogado. Então, a gente, ó, tá vendo? Não separamos da sílaba anterior as consoantes que não forem seguidas de vogal. Então, no caso, se elas não forem seguidas de vogal, não vai haver a separação, ok? Não separamos os encontros consonantais que iniciam palavras. Aí, ó, quando elas vêm no início também, eles não são separados. Pneumático, ó, tá vendo? Logo no início aqui, o P e o N, ó. Então, não é separável. Gnomo, o G e o N. Psicólogo, o P e o S, eles vieram logo no início. Então, eles não são separáveis. Então, você não vai separar esses encontros consonantais que iniciam palavras. Na divisão silábica, não consideramos os elementos que formam as palavras, prefixos, radicais e sufixos. Então, esses aí são desconsiderados. Então, a gente, por exemplo, tem aí os prefixos, radicais, no caso, e sufixos. Quando a gente tem a palavra atento, des, a gente acrescentou aqui o des. Transatlântico, né? Atlântico, a gente acrescentou o tran aí. Mas nesse caso aí são desconsiderados. Não vai, na divisão silábica, não vai ser considerado esses elementos. Então, vai ocorrer a separação de acordo com a questão da pronúncia. Desatento, transatlântico. Então, ocorre dessa forma.